Nos tempos antigos, as pessoas acreditavam que a Terra era plana. No entanto, Aristóteles, o grande filósofo e cientista da Grécia Antiga, demonstrou cientificamente que a Terra é redonda. E as pessoas passaram a saber que a Terra é redonda. Isso aconteceu há cerca de 2.300 anos. E aproximadamente 100 anos depois desse evento, apareceu outro grande cientista. Seu nome era Eratóstenes. Eratóstenes foi um excelente matemático e astrônomo da Grécia Antiga. Um de seus maiores feitos foi, com base na demonstração de que a Terra é redonda, calcular a circunferência da Terra. Mas como foi possível calcular a circunferência da Terra apenas com o fato de que ela é redonda? Há cerca de 2.200 anos. Obviamente, não havia satélites, nem instrumentos astronômicos sofisticados. Então teria sido possível calcular o tamanho da Terra com a tecnologia limitada daquela época? É difícil de acreditar, mas hoje vamos descobrir juntos. Há 2.200 anos, em Alexandria, no Egito, existia a maior e mais influente biblioteca do mundo. Essa biblioteca não era apenas um lugar para armazenar livros, mas uma universidade para pesquisa acadêmica e uma academia nacional de ciências. Ela servia como um centro de pesquisa em ciências naturais e também oferecia espaço e suporte aos pesquisadores. Além disso, a Biblioteca de Alexandria apoiava Aristóteles e outros acadêmicos destacados, fornecendo-lhes laboratórios e fundos de pesquisa. E é aqui que entra em cena o protagonista de hoje, Eratóstenes. Ele era o diretor principal da Biblioteca de Alexandria. E apenas ocupando esse cargo já se pode imaginar sua mente brilhante. Ele era um dos estudiosos mais inteligentes de sua época. Há uma anedota interessante sobre Eratóstenes. Dizem que ele era tão inteligente que seu apelido era Beta. Beta é a segunda letra do alfabeto grego. E dizem que as pessoas que o invejavam deram-lhe esse apelido para diminuí-lo. Era como insinuar que ele sempre ficava em segundo lugar. No entanto, ele não se importava nem um pouco. Na verdade, em qualquer campo a que ele se dedicava, ele deixava conquistas de relevância mundial. Um dia, enquanto Eratóstenes lia livros na biblioteca, ele encontrou um relatório interessante. Este relatório continha o seguinte: ao meio-dia do solstício de verão, em um lugar chamado Siene, as sombras dos objetos desaparecem completamente. O conteúdo deste relatório era uma observação muito peculiar para a época. De fato, este fenômeno em si não parece particularmente especial. À medida que o sol sobe mais alto em direção ao meio-dia, as sombras dos pilares de um templo ou de hastes verticais se encurtam progressivamente. Ao meio-dia, quando o sol está diretamente sobre nossas cabeças, as sombras desaparecem completamente. O que é isso? Um relatório? Não parece nada de especial. Ele poderia ter descartado isso como algo trivial. Mas Eratóstenes era um cientista cheio de imaginação e curiosidade. E este fenômeno aparentemente simples despertou sua curiosidade. O que? Mesmo ao meio-dia do solstício de verão, as sombras não desaparecem em Alexandria. Mas em Siene, sim? O que está acontecendo? Preciso investigar isso pessoalmente. À medida que o solstício de verão se aproximava, Eratóstenes se preparou para realizar um experimento. Ao meio-dia do solstício, ele observou um pilar em Alexandria e examinou cuidadosamente como sua sombra era projetada. No mesmo dia, à mesma hora, Eratóstenes enviou um de seus assistentes a Siene. Isso mesmo, para também verificar as sombras dos pilares em Siene. E qual foi o resultado? A sombra do pilar que Eratóstenes observou em Alexandria não desapareceu. No entanto, no mesmo dia, à mesma hora, o assistente enviado a Siene voltou com o seguinte relatório: Senhor, o relatório sobre Siene era verdadeiro. Como o relatório dizia, ao meio-dia do solstício de verão, o sol estava perfeitamente perpendicular. E todas as sombras desapareceram completamente. Até mesmo os raios do sol entraram de forma perpendicular nos poços. Ao ouvir este relatório, Eratóstenes ficou perplexo. O que? Enquanto as sombras desaparecem em Siene, mas à mesma hora em Alexandria, que está muito mais ao norte, as sombras permanecem? Como isso é possível?
Esse fenômeno não era uma simples coincidência. Eratóstenes começou a investigar mais profundamente para entender essa diferença. Naquele momento, Eratóstenes percebeu que, dependendo da região, a forma das sombras mudava, um fenômeno natural estranho, que ele não conseguia explicar claramente a princípio. No entanto, após investigações repetidas, ele finalmente chegou a uma conclusão. A razão pela qual as sombras eram diferentes em Alexandria e Siene era precisamente porque a Terra é redonda. Então, no que Eratóstenes se baseou para chegar a essa conclusão? Vamos imaginar um mapa plano do Antigo Egito. Suponha que marcamos duas regiões no mapa, em Alexandria e Siene, e colocamos uma vara vertical em cada região. Se a Terra fosse plana, quando o Sol estivesse diretamente sobre as duas varas, não deveria haver sombras em nenhuma das duas regiões. No entanto, se a Terra é redonda, a situação muda. Em Siene, o Sol estaria em uma posição perpendicular e não haveria sombras. Mas em Alexandria, que fica mais ao norte, o Sol não estaria em uma posição perpendicular, então haveria sombras. Quanto maior a curvatura da Terra, maior será a diferença nos ângulos das sombras entre as duas regiões. Em outras palavras, a razão pela qual os ângulos das sombras são diferentes em Alexandria e Siene, mesmo no mesmo dia e à mesma hora, é porque a Terra é redonda. Não há outra explicação possível. Absolutamente nenhuma outra resposta é possível. Portanto, como Aristóteles demonstrou 100 anos antes, o fato de que a Terra é redonda é indiscutível. Mas o trabalho de Eratóstenes não terminou aqui. Ele se perguntou se a Terra é realmente redonda. Qual é o tamanho e a circunferência da Terra? E para encontrar a resposta, ele decidiu calcular o tamanho da Terra utilizando as sombras. Primeiro, Eratóstenes colocou uma vara vertical no chão em Alexandria. Ele a posicionou completamente perpendicular. Como era esperado, essa vara projetou uma sombra. Ele desenhou uma linha imaginária que conectava o topo da vara à extremidade de sua sombra. E assim formou um triângulo. Eratóstenes mediu neste triângulo o ângulo entre a vara e a sombra, e descobriu que era de 7,2 graus. Portanto, o ângulo entre Alexandria e Siene, medido a partir do centro da Terra, também seria de 7,2 graus. Eratóstenes assumiu que a Terra tinha uma forma perfeitamente circular de 360 graus. Então, ao dividir 360 graus por 7,2 graus, o resultado é 50. Isso significa que a distância entre Alexandria e Siene equivale a 50 da circunferência da Terra. O próximo passo foi medir a distância real entre as duas regiões. Eratóstenes enviou um assistente a Siene para calcular a distância entre as duas regiões. A distância medida foi de aproximadamente 925 quilômetros. Agora, restava apenas realizar o cálculo, 925 km vezes 50 igual a 46.000 km. Segundo os cálculos de Eratóstenes, a circunferência da Terra seria de aproximadamente 46.000 km. No entanto, a circunferência da Terra, medida com precisão pela ciência moderna, é de 40.075 km. Levando isso em consideração, alcançar este cálculo há 2.200 anos, em uma época em que a tecnologia não era tão desenvolvida como hoje, é uma realização verdadeiramente notável. Realmente impressionante. Além disso, as ferramentas que Eratóstenes usou foram simplesmente uma vara, uma sombra e sua mente brilhante. No entanto, o cálculo de Eratóstenes tem uma diferença de aproximadamente 6.000 km em relação à circunferência real da Terra. Isso representa um valor superestimado de cerca de 14%. Então, quais são as razões para essa discrepância? A primeira razão é que a Terra não é uma esfera perfeita. A Terra é ligeiramente achatada nos polos e um pouco protuberante no Equador, adotando uma forma elipsoidal. A segunda razão é que a distância entre Alexandria e Siene não foi medida com precisão. A tecnologia de medição de distâncias daquela época não era tão precisa quanto a atual. De fato, usando ferramentas modernas para medir a distância entre as duas regiões, estima-se que seja de aproximadamente 840 km. Com base nesse valor, a circunferência da Terra é calculada em cerca de 42.000 km. Isso está muito mais próximo do valor real do que o cálculo de Eratóstenes.
Se usarmos o Google Maps hoje para medir a distância entre Alexandria e Siene, obteremos aproximadamente 840 quilômetros. Multiplicando essa distância por 50, a circunferência da Terra é estimada em cerca de 42 mil quilômetros. Ah, que pena, poderíamos pensar. Se Eratóstenes tivesse conseguido medir a distância com mais precisão, seu cálculo da circunferência da Terra teria sido muito mais exato. No entanto, considerando as limitações tecnológicas de 2200 anos atrás, esse nível de precisão é realmente notável. Aqui surge outra opinião interessante. De acordo com alguns estudiosos, a unidade de medida chamada estadia, usada por Eratóstenes, variava ligeiramente dependendo do país ou da época. No Antigo Egito, um stadia equivalia a aproximadamente 157 metros, enquanto na Grécia Antiga era definido como aproximadamente 185 metros. Então, se Eratóstenes tivesse usado a unidade de estadia egípcia, o que teria acontecido? Segundo os cálculos, a circunferência da Terra seria de aproximadamente 39.690 quilômetros. De fato, com base na unidade de estadia egípcia, a circunferência da Terra é estimada em cerca de 39.690 quilômetros. Isso representa uma diferença de apenas 0,9% em relação à circunferência real da Terra, o que é um cálculo extremamente preciso. Embora os cálculos de Eratóstenes fossem incrivelmente precisos, ainda não está claro qual unidade de estadia ele usou na época. Isso continua sendo um mistério até hoje. Ele usou a unidade de estadia egípcia? Ou ele usou a grega? Isso continua sendo um enigma atualmente. Mas aqui surge outra pergunta intrigante. A Terra é realmente o centro do universo? As estrelas no céu noturno giram ao redor da Terra? Bem, nós, que vivemos na era moderna, sabemos perfeitamente a resposta a essa pergunta. Mas as pessoas da antiguidade não sabiam. O que os antigos pensavam sobre essa questão? E que processo seguiram para chegar à resposta atual? Vamos abordar isso em um próximo vídeo. Então, não se esqueça de curtir e se inscrever. Nos vemos no próximo vídeo.